Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Agora, na Rádio Edu, EduComcast, seu novo podcast sobre educomunicação. Edu. Sejam bem-vindos ao 8º episódio do EduComcast, o seu podcast sobre educomunicação. Eu sou Suéter Costa. E eu sou Renato Endrigo e é uma alegria reencontrar você novamente aqui. Neste episódio, o debate é sobre a influência das redes na formação dos jovens. É isso mesmo. Os nossos 3 convidados falarão sobre memes, fake news, algoritmos e como gêneros decorrentes dos ambientes virtuais vêm reconfigurando a nossa cultura. Eles são integrantes do grupo de pesquisa MECOM da USP. As suas pesquisas são direcionadas a áreas específicas. No entanto, este trio possui vários pontos em comum, entre eles os estudos no campo das linguagens, sobretudo a das mídias. Então, recebemos os jornalistas, professores e pesquisadores Rogério Pelizari, Michel Carvalho e Douglas Calisto. Olá, sejam bem-vindos para o encontro de hoje. Eu sou o professor Rogério e estou muito feliz em estar aqui maratonando esses últimos dias, todos os encontros. Eu tentei refletir um pouco sobre... aliás, eu já poderia... logo de início, ao falar do aspecto geral de aproximação, eu poderia voltar lá à nossa primeira conversa, quando a Edilane, na conversa que ela teve com o professor Adilson, ela fez uma apresentação de um post-it, onde ela procurava estabelecer ali uma correlação de pesquisas nessa área de comunicação e educação, e entre elas, no Brasil, ela apontou lá a educomunicação. Então, assim como o Dodô e o próprio Michel, todos nós, e como eu disse, especialmente os pesquisadores do MECOM, o grupo ao qual todos nós participamos, todos nós, de alguma maneira, discutimos a ideia da educomunicação. Outro aspecto que ele é transversal a todas as nossas pesquisas também é a discussão em torno das ideias do Paulo Freire, e a valorização de uma experiência, relações, formas de ensino e aprendizagem, educação, comunicação, por meio de relações dialógicas. Na medida do possível, a gente sempre lutar para que haja igualdade de experiência, de oportunidade, de vozes nessas interações. Então, a busca, pelo menos, ela sempre vai ser essa, porque é um entendimento em que o conhecimento é algo que se constrói em conjunto, no diálogo, na inter-relação entre pessoas. Outro ponto em comum entre todos nós, sem dúvida nenhuma, é o fato de termos como orientador, ontem, hoje, sempre, o professor Adilson, que, sem dúvida nenhuma, e aqueles que já trabalharam com o professor Adilson, ou pelo menos conhecem o trabalho dele, sabe que todo esse percurso ele já ganha um contorno bem específico, que envolve não só a comunicação e a educação, mas também nesse contexto das linguagens. Então, observe que as pesquisas de todos esses pesquisadores que orbitam em torno do professor Adilson, ex-orientando, os atuais e os futuros, eles sempre terão esse interesse a partir das linguagens. As linguagens, obviamente, quando a gente fala em linguagens, a gente pensa sobretudo nas linguagens midiáticas,
nos dispositivos comunicacionais, o seu envolvimento, a sua participação no ecossistema educacional. Então, em que medida ele está presente, ele influencia, ele experimenta, ele media relações que podem, inclusive, se converter em relações educativas. Então, como essas linguagens, elas pertencem ou elas influenciam nesse contexto. Ainda sob a influência do professor Adilson, além das linguagens, um tema que tomou corpo nas nossas pesquisas, nos nossos estudos recentes, pelo menos nos últimos 5 anos, a gente tem o tema da aceleração social do tempo. Outro aspecto também que eu diria inegável, não só nas pesquisas individuais, mas eu não tenho dúvida de que aquilo que trataremos aqui hoje sobre as mídias, as linguagens midiáticas, as fake news, a desinformação, os memes, inevitavelmente esses temas eles são atravessados e eles se estruturam também a partir desse processo de aceleração social do tempo. Então, de alguma forma, as pesquisas elas também discutem esse tema. E, finalmente, somos também participantes do grupo MECOM. Muito já foi dito dele, né? Mas, de qualquer maneira, só para reforçar, um grupo de pesquisa que surgiu formalmente há 2 anos, pouco mais, mas que, de certa maneira, já existe há pelo menos uma década. Então, já desde o início, em 2010, pelo menos, já tenho lembrança de participações em congressos, um grupo que só cresceu ao longo dos últimos anos e, inclusive, nos permite hoje ter experiências maravilhosas, como, por exemplo, estar aqui hoje conversando com vocês, participando desse curso, desse encontro, que ainda... aliás, ansioso para ver a fala do Michel e do Dodô, que são pessoas especialistas, sobretudo nessas áreas. Então, me motiva muito. Então, eu falei aqui dos aspectos gerais, né? Os pontos em comum, de maneira geral, e que, de certa maneira, afunilam até a comunicação e educação, a educomunicação como uma temática que, de certa maneira, envolve diferentes outros pensadores, né? Mas que, de maneira que a gente tem a oportunidade de trabalhar, inclusive, no mesmo grupo de pesquisa. Muito bem, como eu disse para vocês, há esses pontos em comum gerais, mas também é inegável que cada um de nós desenvolveu estudos específicos em suas áreas de interesse. E a colaboração que eu pretendo trazer para vocês hoje aqui, ele tem relação com o meu ponto de interesse. Então, é óbvio que a gente vai falar de linguagens, as experiências dessas linguagens midiáticas, a inter-relação dessas experiências midiáticas no contexto escolar, inclusive, mas, do meu ponto de vista, diz respeito à música, mais precisamente às influências, às referências musicais dos alunos da educação básica. Então, os elementos que, de certa maneira, eu vou trazer para propor um diálogo, uma reflexão com as temáticas que serão discutidas, elas vão ter essa abordagem mediada pela música. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar para vocês é a minha primeira experiência algorítmica, que eu poderia chamar até assim de mais reflexiva. Eu ministrava um curso numa faculdade onde eu dava aula. Na verdade, assim, anualmente havia uma espécie de congresso, aí uma semana da comunicação, e aí, como eu já tinha iniciado o doutorado em 2015, eu tinha essa expectativa de trabalhar com, enfim, a influência musical, aí não tinha certeza, não era exatamente a estrutura que eu imaginava. Mas, em todo caso, eu sempre desenvolvia algum mini-curso que se vinculava à música pop, comunicação, enfim. E aí eu estava fazendo lá um mini-curso que ele era voltado um pouco para
a construção da música pop a partir de referências trazida pela Black Music, né, o que ficou conhecido como Black Music, ainda nos seus primórdios. Então, naquele período, eu fiz uma pesquisa muito ampla, sobretudo no Spotify, para identificar várias músicas que poderiam, de alguma forma, ser utilizadas no curso que eu estava preparando, desenvolvendo. E aí aconteceu uma surpresa para mim, em dado momento desse período. Normalmente eu começava a desenvolver o curso por volta de julho, agosto, e a semana da comunicação acontecia em outubro. Então, eu tinha ali praticamente 2 meses e meio preparando, selecionando repertório, etc. O Spotify, para quem utiliza, sabe o que eu estou dizendo, quem não utiliza, só para explicar um pouco, ele tem uma playlist que ela é uma playlist que ela é alternativa, mas em geral todo mundo tem para, inclusive, ouvir o que se chama de descobertas da semana. Então, sempre no início, na segunda-feira, você recebe um conjunto de 20 músicas novas, em tese inéditas, que o algoritmo escolheu para você, né? Na semana do dia 14 a 20/9 daquele ano, eu recebi uma música que chamava Play That Funk Music. Esta música, tendo em vista a minha experiência, né, as minhas pesquisas anteriores, naturalmente era uma música que se encaixava muito bem naquele repertório que eu estava selecionando. E eu gostei muito da música, inclusive. Achei ela muito interessante e tal, e fui fazer uma pesquisa sobre a música. E eu descobri, que uma parte que eu não contei da história, né, que é por que eu insisti na semana do dia 14 a 20/9. Porque no dia 18 de setembro eu faço aniversário. Então eu fui fazer uma pesquisa da música, porque eu pretendia incluir para ver se fazia sentido, e eu descobri que a música ela tinha entrado na lista das 100 mais da Billboard. Ela tinha chegado ao topo exatamente no dia em que eu nasci. Essa lista da Billboard é aquela que, muitas vezes em filmes, é uma certa meio clichê, assim, que mostra uma banda ficando bem sucedida e mostra uma lista, assim, que ela vai crescendo até chegar ao topo, né? Então ela chegou ao primeiro lugar. Vejam vocês que, se eu não soubesse, evidentemente, que os algoritmos estavam por trás disso, era a típica experiência que o storytelling adora, né? Num primeiro momento, até confesso que eu baixou a pressão, eu pensei, nossa, é o destino, é a música da minha vida e etc. Afinal de contas, uma música que eu gostei tanto e ela chegou ao topo das paradas de sucesso justamente no dia do meu aniversário. Então, vejam vocês que, assim, um exemplo que eu trago de dentro, então, que eu experimentei ainda, inclusive no curso, no início desse processo de putz, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar e etc. Mas eu, ao mesmo tempo, eu sabia que, afinal de contas, havia um cruzamento de dados ali. Por mais sofisticado que possa parecer, é uma simples cruzamento de um dado, que é uma música que eventualmente eu posso gostar, que por acaso chegou ao topo da parada, sabe, no dia que eu nasci. Então, aqui é uma típica experiência que, inclusive, nos faz pensar como o algoritmo, a nossa relação com o algoritmo, ou mais do que isso, os resultados trazidos por eles, muitas vezes, elas representam uma experiência afetiva, muito mais só do que ele seleciona o dado, muitas vezes tem só essa percepção, né? E aí você fica sendo bombardeado, a pessoa conta a história, eu fiz uma pesquisa ali no Mercado Livre e não parava de receber sem parar informações em todos os lugares que eu entrava, não aguentava mais ver. Fui lá fazer, sei lá, pesquisa para comprar peso, aí todo site que eu entrava aparecia peso, que quer dizer, uma coisa que parece incômoda só, né? Quando, na verdade, essa experiência, ela, como disse, ela muitas vezes ela é afetiva, e nem sempre essa experiência afetiva ela é singela, né? Muitas vezes ela pode ser muito nociva. Mas foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência que me trouxe, incluiu no repertório uma música que eu não conhecia e que adquiriu um significado para mim. O que as marcas hoje, como eu disse em algum momento aí, elas adoram, porque afinal de contas, né, a coisa de associar a marca não a um produto físico, mas a uma ideia, uma experiência, algo que possa garantir uma fidelidade
como se costuma dizer. Né? Além dessa experiência, eu gostaria de falar rapidamente sobre os processos que envolveram o desenvolvimento da minha tese. Eu, na verdade, defendi a tese em março do ano passado, e essa experiência ela foi até um pouco curiosa, assim, quando eu conversava com o professor Adilson sobre como eu desenvolveria a tese, localizando um pouco, né, o que foi a minha tese. Eu buscava entender o que os professores pensavam sobre o gosto dos alunos, se eles achavam que aquela música ela poderia ser útil no processo de ensino-aprendizagem de alguma forma. Mas, num primeiro momento, eu achava que eu deveria levantar dados dos alunos, que seria importante para poder saber o que os professores... essa aqui é a música que o seu aluno gosta, o que você acha disso? Então, era uma parte do processo, mas o processo, para mim, assim, aquilo que era mais rico para mim era entender o que os professores pensavam daquilo. Mas eu fiquei muito surpreendido quando eu comecei a tabular o conteúdo as respostas, porque eu fiz um questionário lá no meio, os alunos diziam qual que era o gênero favorito deles, tal. Isso aí, eu estou falando ainda no processo inicial, quando eu estava fazendo a qualificação. Eu comecei a perceber, quando eu comecei a catalogar as músicas, inclusive, que tinha lá uma pergunta em que o aluno dizia qual música ele gostava de ouvir. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Comecei a descobrir que muitas daquelas músicas eu sequer imaginava que existiam, nem também não conhecia também os artistas, os intérpretes. E quando eu fui conversar com os professores, eu tive certeza absoluta que ninguém ali, nem eu, nem eles, nenhum de nós tinha ideia daquilo. Dali para frente, o levantamento e análise de dados, ela passou a valorizar muito mais o comportamento dos alunos. Então, quis entender, assim, de uma maneira o mais clara possível essas informações. Vejam vocês que eu fiz uma pesquisa que envolveu 1.500 alunos, mais ou menos, de 5 escolas, e aí esse levantamento, que foram, portanto, quase 1.500 questionários aplicados, cada aluno podia falar 3 músicas que ele gostaria de ouvir. Vejam vocês que eu identifiquei 2.074 músicas diferentes, de 998 artistas, e a maioria delas eram nacionais, funk e rap representavam quase metade dessas músicas, e com alguns dados assim que eram impressionantes para mim, que a grande maioria das músicas, quase 2/3, mais de 2/3 delas, na verdade, elas tinham assim pouco mais de 1 ano de existência. E o que mais me impressionou é que mais de 2/3, para ser mais preciso, 76% das músicas que os alunos apontaram no questionário eu nunca tinha ouvido e eram de artistas com os quais eu nunca havia me relacionado, assim, musicalmente falando. Então, para mim, aquilo tudo foi muito novidade. E uma das ênfases que eu gostaria de dar, e além de tudo, eles também usavam essas experiências para compartilhar ideias e dialogar. Mas eu gostaria de chamar atenção, especialmente a um aspecto, é que durante o processo de tabulação desse conteúdo, aconteceu algo que, para mim, foi assim, um grande aprendizado em relação aos algoritmos, que o que acontece é que eu fui obrigado a ouvir as músicas, né? Até para poder catalogar, identificar qual era o gênero musical ao qual eles pertenciam, entender a letra, porque eu também tinha um trabalho, enfim, um desdobramento que era para falar com os professores sobre as letras, etc. Então, eu passei ali uns 2 meses ouvindo essas músicas, separando as letras, etc. E, em dado momento,
E isso eu fazia no YouTube. E aí, em dado momento, o meu YouTube ele ficou simplesmente configurado para ouvir basicamente o que os alunos gostavam de ouvir. E foi uma experiência muito louca, porque eu basicamente recebia os gêneros musicais que os alunos mais ouviam, que era funk e rap, ou rap e funk, que era um percentual muito pequeno, assim, dependendo da escola, da idade, do grau, poderia variar. Mas, de todo modo, assim, a minha experiência com o YouTube, a partir daquele momento, foi estritamente voltada, que, aliás, eu até tentei dar uma purificada nele, no sentido assim, eu só ouço, só mexo com coisas vinculadas aos alunos, então não faço outro tipo de pesquisa nesse computador. E eu, basicamente, fui impactado a partir de então, e durante muitos meses, com músicas e artistas e lançamentos que eu não tinha a menor ideia que existiam. Então, quando eu fui dialogar com os professores, também eu encontrei um absoluto desconhecimento em torno desse assunto. Vejo vocês que, assim, tendo em vista a expectativa, então eu esperava que os professores não fossem ouvir, o que acabou acontecendo é que eles nem que eu ouvi, que eles não sabiam quem eram os artistas. Eu fiz uma atividade, uma brincadeira com eles durante a aplicação da pesquisa com os professores para saber o quanto eles conheciam do que os alunos ouviam e o que eles pensavam. Então, eu fiz esse carômetro, vamos dizer assim, com o apontamento de 8 artistas que, em tese, eram ou poderiam ser aqueles mais ouvidos pelos alunos. Então, o que eu pedia para os professores é assim, apontem o nome dos artistas e a ordem de importância dele para os alunos. Em outras palavras, quais foram mais e quais foram menos citados. Não preciso dizer para vocês que Jojo Todinho, Pablo Vittar, Simaria Maria e Anitta foram as amplamente apontadas. Mas os que realmente estiveram lá no topo dos mais ouvidos entre os alunos, na ordem, o Gabi, que é o E, o B, que é o Neguinho do TR, o F, que é o Kevin, e o G, que é o Kitinho, esses simplesmente eram desconhecidos pelos professores. Então, vejam vocês que a gente está falando de uma experiência que envolve os algoritmos, sem dúvida nenhuma, e que demonstram como essa ideia de bolha que estão presentes nas interações dos algoritmos, elas podem, mais do que podem, elas estão presentes, elas atravessam, sem dúvida nenhuma, esse ecossistema educacional. E não me matem, Dodô e Michel, já vi que eu falei demais. Obrigado. Vamos lá, Michel. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Edilane e o grupo de pesquisa Polifonia por esse convite tão generoso. Eu venho acompanhando os encontros formativos e, assim, é uma responsabilidade falar depois de alguns mestres, né? Então, subiu a vara, como dizem os esportistas, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou jornalista, sou mestre em Ciências da Comunicação, tive a honra de ser orientando do professor Citelli e hoje eu estou fazendo o meu doutorado em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC, mas dentro da linha de pesquisa de comunicação, cultura e dinâmica social. Então, hoje eu vou falar sobre um aspecto. O Rogério já introduziu a questão da linguagem e, assim, é importante falar que hoje a gente teve, ao longo desses encontros, panorama, uma perspectiva muito dentro do espaço do ensino formal. Hoje a gente vai falar um pouco das linguagens no espaço do ensino não formal e informal. Então, aqui veio o Rogério na introdução e falou também da questão do entorno escolar. Então, assim, já Barbeiro, já no clássico dos As Mediações, já fala da importância de se estudar o entorno escolar. Aquilo que se ouve, aquilo que se discute, aquilo que reverbera no cotidiano do estudante. Então, é a música, é o meme, é a lista do Spotify, é a série da Netflix. Então, o que está
no entorno escolar é muito importante nesse processo de aquisição de saberes, de conhecimento. Eu vou falar especificamente das fake news e, assim, tentando fazer uma abordagem mais ampla, mais global. Eu até me desafiei em fazer algo sucinto, por isso que eu falei, olha, vou fazer um slide. Isso é muito difícil para mim, porque o pessoal que me conhece dos congressos sabe, né? Eu geralmente venho com 20 slides, enfim. Então, é algo complicado para me sintetizar, mas eu tentei, assim, sistematizar as questões mais importantes desse tema. Eu começo falando da crise da representação e do esvaziamento da verdade. Então, as narrativas de legitimação do real, construídas ao longo do século XIX, elas foram abolidas, perderam importância ao longo desse processo do pós-modernismo. Então, com o pós-modernismo, o que a gente tem? Os alicerces que sustentam a nossa percepção de verdade foram abalados. Então, veja bem, o real em si, ele não é claro e evidente, ele precisa de representação. E isso, no passado, era muito evidente, o que era real e o que era irreal. Então, geralmente, a gente via a mídia como aquele espaço de socialização capaz de representar o real. Então, a gente tinha uma questão muito evidente, uma separação muito clara entre emissor e receptor. Então, veja bem, o consumo passivo de comunicação, e que derivava a ideia de opinião pública, que era uma convergência mais ou menos relativamente geral sobre um assunto coletivo. Então, assim, o que era a opinião pública? Era construída a partir de uma convergência geral sobre um determinado assunto. Só que com a popularização das redes sociais, enfim, das plataformas, da internet, existe uma mudança de paradigma. Então, hoje, a gente vive um novo ecossistema comunicacional. Ele é híbrido. Então, temos um emissor que, ao mesmo tempo, é um receptor bidirecional, a gente pode falar, porque antigamente era algo unidirecional. Então, veja bem, a questão que a gente está falando aqui deste real, a ideia de real foi, ao longo dos anos, e os filósofos já discutiram isso, Lyotard discute naquele livro clássico A Condição Pós-Moderna, que isso era muito claro, mas com o pós-modernismo, digamos assim, essas estruturas que ajudavam a gente a compreender o mundo como ele elas foram diluídas. Com isso, a gente tem uma corrosão da ideia de verdade. Então, hoje, pensar na educação é pensar num processo de ensino-aprendizagem em que a gente qualifique esse aluno para lidar com o verdadeiro, o real, com o erro, com o engano. Se antigamente era mais fácil lidar com isso, essa nova configuração, esse novo ecossistema comunicacional nos desafia como educadores. Então, por exemplo, não faz muito sentido trabalhar, por exemplo, com jornal escola como a gente trabalhava há 20 anos. E eu falo com carinho do programa Jornal Escola, porque, assim, a partir dele, a gente fez na 8ª série um jornal escolar, e dali é que eu acabei me tornando jornalista, a partir daquele jornal escolar, criado pelo projeto Jornal Escola, do jornal A Tribuna, lá na 5ª série, no ensino fundamental, de uma escola pública, lá na periferia de São Vicente. Então, não dá mais para trabalhar com aquela perspectiva. Porque a perspectiva era assim, o professor distribuía o jornal, a gente fazia colagens, comentava as matérias ali, e aquilo ali era o real. Ou seja, aquilo ali representava a realidade. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Por mais que a gente desconfiasse, criticasse um viés ou uma abordagem, mas ali o professor, ao trabalhar com isso em sala de aula, ele considerava o jornal como um suporte
capaz de representar o real. Hoje em dia, não, a gente não pode trabalhar nessa perspectiva. A gente tem que trabalhar com uma abordagem em que o nosso aluno vai saber lidar com a mentira, com o erro e com o engano. E eu vejo muito a minha sobrinha de 14 anos, por exemplo. Ela é uma pessoa que, por exemplo, ela dificilmente vai compartilhar uma fake news. Porque assim, entre eles há um constrangimento quando um coleguinha envia isso. Quando envia um meme, ela entende que aquilo ali é um meme. Tem um viés de crítica, mas tem um viés satírico. Isso até o Dodô vai explicar melhor. Mas, por exemplo, ela não manda uma fake news, porque ela sabe que vai ter um constrangimento entre os colegas de turma. Então, a abordagem hoje, com esse tema em sala de aula, tem que ser diferente. Então, numa ideia de pesquisa, numa ideia, traga um trecho de alguma série em que a verdade foi relativizada em nome de um interesse particular. Então, a gente vai trabalhar com outras linguagens. Eu até pensei em fazer uma abordagem, como lidar, 10 maneiras de como lidar com fake news na sala de aula. Mas eu falei, não, eu acho que eu ajudo mais trazendo essa reflexão para que o professor em sala de aula, ou enfim, a equipe, a direção da escola, saiba trabalhar de forma transversal isso em sala de aula. Por exemplo, eu conheço atividades em que a atividade consistia em criar uma fake news. Mas Michel, isso, como é que você vai ensinar seu aluno a criar uma fake news? Então, a partir do repertório cultural dos alunos, eles criassem a fake news. Mas não para aprender a mentir, mas para entender a tipologia, o tipo de linguagem. Porque, assim, quando a gente fala em fake news, e é um termo assim que eu, particularmente, eu não gosto. Eu utilizo, mas eu não gosto. Porque, assim, o professor Citelli está por aí, ele pode até explicar melhor. Mas ele é um oxímoro, né? É uma figura de linguagem que, em si, ele é uma antítese. Se a gente pensar fake news como notícia falsa, se é falso, ele não é uma notícia, porque a notícia o que é? É um relato checado de um fato ou acontecimento. Então, a partir do momento que ele é mentiroso, ele perde um atributo da notícia, que é a checagem, que é a proximidade com a verdade factual. É lógico que, assim, eu sou jornalista, temos alguns jornalistas aí nos acompanhando, às vezes a imprensa acaba incorporando ao seu vocabulário, à sua semântica, alguns termos. Foi assim com causa aéreo, foi assim com mensalão. Ele incorpora por preguiça ou por alguns interesses editoriais dos donos de jornais. E fake news acabou acontecendo isso. A partir das eleições presidenciais de 2016, que teve como vitorioso o agora ex-presidente Donald Trump, ele fez uso farto da expressão fake news. Ele distribuiu seus apoiadores e depois, quando ele era confrontado com essa acusação, ele começou a considerar toda a crítica da imprensa norte-americana como fake news. E a partir dali foi incorporado a imprensa primeiramente e depois a academia. Então hoje a gente vê muitos artigos, muitos papers que se referem à desinformação como sinônimo de fake news. Isso é problemático. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Isso ajuda no que a gente chama de construção da ignorância. Então, até a professora Marivalda e a professora da Federal do Piauí lançaram recentemente um livro sobre o mercado intencional da ignorância. Então, que elas afirmam que hoje existe um verdadeiro esquema, um processo de construção da ignorância. Então, quando a gente, enquanto professor, comunicador,
a gente não debate essas questões em sala de aula, a gente está contribuindo para esse processo de construção da ignorância. Vou até falar rapidamente, citar um exemplo aqui da minha cidade, São Vicente. Está tendo o segundo turno. Aí, muitas fake news, né, baixaria, e uma das acusações de ambos os candidatos é que o outro vai implantar a ideologia de gênero. O que faz tanto uma assessoria contra a outra? Coloca uma nota, grava um vídeo falando que não, no governo deles eles não vão implantar a ideologia de gênero. Então se perde uma oportunidade de desconstruir essa narrativa construída geralmente pelo campo ideológico da direita, essa ideia de ideologia de gênero. Então se perde uma oportunidade de desconstruir essa expressão e se falar que ações, a discussão, enfim, sobre a questão de gênero ou sobre ações preventivas contra o bullying escolar são importantes. Então, se deixa de desconstruir essa narrativa e acaba favorecendo essa construção da ignorância. E é isso que a gente tem que ter noção, que a ignorância não tem só uma finalidade eleitoral política, existe uma finalidade econômica também. Então, pessoas menos esclarecidas sob o ponto de vista da compreensão do mundo, da ciência, do jornalismo, do direito, ela constrói um consumidor passivo, um consumidor mais sugestionável a consumir algo não muito saudável, produtos não ecológicos que fazem mal à saúde, que fazem mal à sua comunidade. Então, a construção da ignorância ela é um processo sistemático que tem como braço a própria educação formal. Então, não é à toa que a gente tem vários grupos transnacionais hoje interessados na nossa educação, porque existe um processo de produção intencional da ignorância. Por isso que a nossa questão é construir um leitor crítico e não só um consumidor de notícias. A gente tem que tentar construir um leitor perguntador, um leitor curioso, um leitor que respeite a diversidade, um leitor que não seja imediatista, que não se conforme com a primeira busca no Google, e não simplesmente um consumidor de notícias. O mundo hoje vive uma desordem informacional. E quando a gente fala em desordem informacional, tem até um material muito interessante produzido por pesquisadores da Unesco, que ela faz essa distinção, né? Nesse universo da desordem informacional, a gente tem informação incorreta, a gente tem desinformação e a gente tem a má informação. Informação incorreta é aquele erro jornalístico, é aquela falta de checagem, de confrontar uma fonte, algum dado. Agora, desinformação é a fake news. É aquele áudio produzido maliciosamente, distribuído no grupo da família. É aquele vídeo editado de modo que constranja um adversário político. E a má informação? A má informação geralmente é o quê? É um discurso de ódio, é um vazamento, são discursos xenofóbicos. Então a gente tem que pensar que, assim, nesse universo da desordem informacional, a fake news é só um fator. Só que, assim, no debate político, no debate da imprensa, a gente tornou tudo sinônimo de fake news, e não é. Porque para ser fake news, tem que ser um simulacro de notícias. Ou seja, tem que simular uma notícia jornalística, ou seja, ter título, subtítulo, uma foto, um lead, o áudio que manda lá no grupo da família, para não votar nesses comunistas que eles vão acabar com todas as igrejas. Esse áudio que manda lá no grupo da família é desinformação. Então, hoje, mais do que um mediador, o professor é o quê? Um curador. Eu sei que esse termo está muito ligado às artes, né? Curadoria de uma exposição, uma vernissagem, está muito ligado às artes. Mas a gente já há alguns anos já se trabalha com a questão do curador educacional, que vai lidar com o quê? Com a seleção, organização e apresentação daquilo realmente, aquilo que é relevante. Então, hoje,
é um desafio para o professor em sala de aula. Ele não é um mediador entre o conhecimento e o aluno, mas esse curador que facilita o acesso aos saberes, aos diversos saberes. Bom, para isso é necessário o uso crítico das tecnologias de informação e comunicação. Eu sempre brinco assim, há alguns anos eu trabalho com algumas oficinas em educomunicação, no cursinho comunitário que eu fazia parte, e também na Universidade Aberta da População Idosa aqui em Santos, né? Eu acho que a USP também tem esse projeto com a terceira idade. E, no primeiro momento, eu queria criar um blog com eles. E, lógico que não deu certo, né? Porque, às vezes, a gente quer porque quer, acha que educomunicação é sinônimo de uso de celular, de computador, de plataformas digitais. E, às vezes, é só um varal. Só um varal te resolve. Então, esse uso crítico das tecnologias é que a gente faça um uso criativo das tecnologias, enfim, que empodere o nosso aluno, e não usar por usar o celular, enfim, as plataformas digitais. A gente tem que estimular o nosso aluno a pesquisar, debater, comparar dados, analisar fatos e selecionar fontes. Isso é muito importante, porque hoje em dia o processo de pesquisa escolar mudou também. Os alunos não vão mais na biblioteca, até deveriam. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. E algumas bibliotecas estão se adaptando a isso, estimulando uma pesquisa em acervos digitais, enfim, a e-books. Mas a gente tem que estimular o nosso aluno a ser esse aluno curioso, aquele que faz da pergunta um hábito. Como? Essa notícia veio de onde? Foi publicada quando? Esse site tem credibilidade? Então a gente tem que formar esse aluno ser um leitor crítico e que pergunta, que faz as melhores perguntas, né? Eu vejo a minha sobrinha, agora não por conta da pandemia, ela não está vindo aqui, mas minha mãe, ela veio morar comigo, né? E é interessante, assim, que eu estou sendo um curador dela. Ela não se entediar por conta que não está saindo nesse período, eu estou, assim, algumas séries da Amazon e da Netflix que eu acho que ela vai gostar. E é muito interessante que algumas coisas minha mãe assiste e fala assim, não é possível. Porque o hábito de assistir essa série se tornou ela, assim, uma telespectadora que duvida, que pergunta, que não aceita certos finais felizes. E assim também deve ser com o nosso aluno. Então, ele lê um livro de literatura, principalmente aqueles da escola romantista, né? Então, nossa, um amor desse tamanho. Então, ele desconfia desse amor, ele coloca em dúvida esse amor. E assim também vai ser ele com as notícias que ele receber no seu celular, com o áudio que ele receber, com o meme que ele receber, com uma sketch, por exemplo. Essa sketch que o Porta dos Fundos produziu, ela é de bom tom? Foi machista? Não foi machista? Então, a gente vai ajudar a construir um leitor crítico que duvida, que checa, que questiona aquela narrativa, que questiona o uso daquela linguagem. E só para finalizar, a gente tem que investir em projetos pedagógicos baseados nos valores, na questão dos valores, na ética. Então, a gente tem que produzir uma sociedade que constranja o uso da mentira como estratégia política. Então, a gente tem que produzir uma sociedade em que, ao se deparar com uma fake news sobre um adversário, vai constrangê-lo na sua rede social, vai constrangê-lo numa conversa entre os amigos. Eu não vou votar naquele candidato, porque isso é um uso indevido. Isso é fake news. Isso é uma estratégia política baixa. Então, a gente tem que produzir esse tipo de aluno. Obrigadão. Valeu, Michel, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer todos e todas, né, que estão participando dessa live. Agradecer ao Rogério, agradecer ao Michel pela exposição. E, bom, gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou Douglas Calisto, todos me conhecem como Dodô.
Eu sou jornalista formado pela Unesp aqui de São Paulo, fiz mestrado em Ciências da Comunicação e atualmente sou doutorando em Ciências da Comunicação e também trabalho como supervisor de comunicação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E, bom, o meu trabalho vai bem em acordo com aquilo que o Rogério apresentou, né, no começo, sobre a inter-relação entre comunicação e educação. E eu tenho uma longa trajetória nesse lugar, digamos assim. Eu fiz parte, assim como o Michel estava falando, né, que ele começou a trajetória dele na comunicação desenvolvendo o jornal escolar. Eu sou um fruto, né, não sei se essa é a melhor expressão, mas eu sou um dos alunos que fez parte de um programa aqui na cidade de São Paulo chamado Educom.rádio, que foi um programa muito marcante na minha vida, porque desde muito cedo, quando eu era ainda criança, né, tinha 12 anos, eu aprendi a relevância de trabalhar com a comunicação, né, no espaço educativo. Então, esse programa Educom.rádio levava rádio escolar, né, para a periferia, para as escolas da periferia de São Paulo. Eu estudava numa escola municipal na época, e eu aprendi desde cedo a importância que tem você pensar criticamente os processos comunicativos no contexto escolar. E foi com essa base que eu comecei minha trajetória como jornalista, como pesquisador. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de mestrado, que vai exatamente nessa linha de como as tecnologias, de como esse universo comunicacional contemporâneo entra no contexto escolar. E o meu objeto de pesquisa no mestrado foi os memes na internet. Então, hoje a nossa conversa aqui é para falar um pouco sobre essa zoeira, sobre as paródias, que vão de acordo exatamente com esse universo que o Rogério e o Michel apresentaram, que é o universo da internet. Esse ambiente absolutamente conturbado, caótico, que a gente está inserido, de redes sociais, com fake news, com algoritmos fazendo uma mediação obscura, né, das relações sociais. Então, eu vou apresentar um pouco do meu trabalho. Bom, pessoal, então, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre os memes na internet, né, e como esse conceito de zoeira tem desdobramentos no contexto educativo. E para isso eu separei 5 questões fundamentais que a gente pode pensar como que a zoeira na internet, como as paródias, as brincadeiras, esse universo do entretenimento atravessa o cotidiano escolar. Então, o primeiro ponto, o que é um meme, né? Segundo ponto, o sucesso dos memes não é obra do acaso, a gente vai discutir o porquê. Vou retomar um pouco alguns conceitos, né, sobre esse universo algorítmico. Depois eu vou falar um pouco dos memes como recurso pedagógico e também como uma janela de compreensão do universo cultural dos estudantes. E, por fim, eu vou problematizar os memes, né, que é esse universo do entretenimento, da brincadeira, da zoeira, também carrega o DNA da violência, o DNA do cyberbullying, o DNA de questões complexas que a gente está assistindo, né? O Michel falou muito bem da questão do fake news, do ódio, do gabinete do ódio, eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Para não falar do caso brasileiro, né? E eu ser acusado, né, de estar partidarizando a discussão. Enfim, a gente tem que problematizar essas questões e o meme é uma grande janela para a gente pensar isso. O primeiro tópico que eu acho importante é a gente definir o que é um meme. O que é um meme tradicional? É aquele que tem uma junção entre um título, né, uma escrita, assim, logo de imediato, junto com uma imagem provocativa. Então, essa junção de imagem com texto é aquilo que a gente considera como um meme. Então, são mensagens feitas em JPEG, PNG, que circulam nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, que tem como objetivo provocar, debochar, fazer uma paródia sobre acontecimentos do cotidiano, né? Mas eu acho interessante também pensar que os memes, eles não são apenas... eles não têm apenas essa dinâmica de texto com imagens, né? Aliás, essa imagem, né, vale o registro, ela faz parte da minha dissertação de mestrado, foi compartilhado por uma aluna que falou, olha, essa aqui é a minha mãe, né? A minha relação com a minha mãe, né? Então, lembrando sempre esse universo do deboche, né? Que é sempre presente nos memes.
Porém, tem outras formas de produção de memes. Então, por exemplo, a gente tem aqui a imagem do Neymar, né, jogador de futebol, e percebam que nessa brincadeira, nessa zoeira, para usar uma expressão da internet, não há nenhuma referência de texto, assim, não tem nenhuma inserção de texto, e o humor ele é provocado a partir, né, de uma transformação do Neymar, né, em uma moeda de R$1. Na ocasião desse meme, uma provocação pelo corte de cabelo, sempre ousado do Neymar. Falando em Neymar, eu trouxe a Anitta, porque a Anitta, assim como o Neymar, são sucesso, ela é sucesso absoluto de memes. E eu trouxe um outro exemplo de meme, que não é exatamente aquele meu primeiro exemplo tradicional. Os memes também podem ser feitos em forma de GIF, em formas de vídeo, enfim, são diversos formatos que dinamizam esse conceito de meme. Aqui, pessoal, eu estou fazendo uma definição um pouco mais acadêmica, né? Eu sei que a gente está num diálogo aqui entre professores, e eu fiz questão de trazer uma definição que eu apresento, né, na minha dissertação de mestrado, Memes na Internet, entrelaçamentos entre educomunicação, cibercultura e a zoeira de estudantes nas redes sociais. A minha dissertação é super fácil de encontrar no Google, né? Basta digitar o título, vocês vão encontrar no site da Teses USP. E eu construí, né, uma definição do que é o meme, né? Então, os memes relatam situações e fatos e expressões a partir de montagens e jogos de linguagens construídos nas redes sociais. Então, a gente encontra referências intertextuais, interdiscursivas, e a gente pode dizer que os memes são narrativas que materializam os enunciados. Então, a gente tem personagens reais, como Neymar, Anitta, ou imaginários, como animais, enfim, que ativam cadeias comunicativas. Eu sei que essa definição aqui, pessoal, é um tanto abstrata. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Mas algo que eu costumo dizer e eu acho importante que a gente precisa sair um pouco do senso comum sobre o que é os memes, né? Isso porque o meme é, acima de tudo, uma linguagem. E sendo uma linguagem, digamos que faz parte das nossas relações sociais. O meme é uma forma de dinamizar as nossas relações e está inserida no nosso cotidiano. Então, quando a gente traz essa brincadeira, essa zoeira para o universo acadêmico, a gente não está só brincando. Eu, pelo menos, não estou apenas brincando, pelo contrário. A gente busca uma definição do gênero discursivo, a gente tenta buscar como funcionam os subgêneros dessa linguagem, a gente busca definir, criar categorias analíticas, justamente porque a gente quer superar, e eu acho que essa que é a grande sacada de trabalhar com meme no contexto educativo. A gente quer superar essa abordagem instrumental. E qual que é a abordagem instrumental? De que o meme é uma zoeira, uma brincadeira, isso aí é coisa da internet, isso é bobagem dos alunos. E o meu trabalho de mestrado, assim como o esforço que a gente faz no MECOM, sobre a coordenação do professor Adilson Citelli, que, aliás, eu aproveito também para mandar um abraço e agradecer pela oportunidade, é justamente esse esforço de problematizar a inserção da mídia no contexto educativo. Né? A gente não quer o meme dentro da sala de aula porque é engraçado, divertido. A gente quer definição, a gente quer extrair as categorias analíticas, né? A gente quer trazer essa discussão para o universo sociotécnico. Então, essa que é a definição, que eu sei que fica bem acadêmico, mas eu faço questão de sempre tentar fugir um pouco do senso comum. Esse elemento do humor. Então, assim, algumas características do gênero meme. Organização e micronarrativa. O que é uma micronarrativa? Eu vou fazer uma caricatura, né, até para a gente não se estender. Narrativa, digamos que é aquilo que tem início, meio e fim, né? Estou sendo bem genérico, tá, pessoal? Micronarrativa, então, é aquilo que sintetiza ao máximo, né, esse fato de narrar. Então, os memes, eles dizem muito com muito pouco, né? Eles têm essa característica. Então, por exemplo, desenrolando o meu papel de trouxa.
E aí a gente observa que a pessoa que compartilhou esse meme considera que desenrola um papel industrial, né? Então, a história, né, esse início, meio e fim, foi contado em forma de micronarrativa. Então, essa é uma característica fundamental do gênero meme. Outra característica que eu trabalho na minha pesquisa, que é a mobilização de afetos, né? Então, são prazeres efêmeros e imediatos que sempre acabam, né, circundando as mensagens que circulam nos memes. Outra característica, a capacidade de narrar o cotidiano. Então, os memes, eles fazem parte do dia a dia, né? Eu costumo brincar que muitas vezes o meme antecede o acontecimento, né? Claro, é uma brincadeira. O que eu quero dizer? Muitas vezes você não sabe de alguma coisa, por exemplo, hoje, né? Eu recebi um meme hoje do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, colocando fermento num bolo, dizendo, a gente está crescendo. Eu não entendi muito bem, mas o meme antecipa a notícia que o Guilherme Boulos teve um crescimento no Datafolha, né, na pesquisa do Datafolha. Bom, enfim, então essa capacidade de dinamizar o cotidiano e, claro, deboche, paródia e a zoeira, né, que é um elemento fundamental do meme. Nesse esforço de fugir um pouco do senso comum e problematizar o meme, eu sempre costumo dizer, e esse é o número 2, que o sucesso dos memes não é obra do acaso. A gente tinha, digamos assim, os emissores, e aí você pode pensar Globo, SBT, Revista Veja, Estadão, enfim, todas as mídias tradicionais que se comunicavam em forma de raiz. E nesse caso, né, uma raiz absolutamente vertical, que parte de um emissor e vai até um receptor. E eu gosto muito dessa imagem porque lá no final dessa raiz estão os ouvintes, estão os leitores, estão os telespectadores. E eu gosto muito de comparar essa imagem com essa, que é a imagem da internet, a imagem de um rizoma. Então percebam que a gente tem uma mudança, uma transformação sociotécnica do próprio entendimento da comunicação. Problematização teórica, epistemológica. Mas se eu pudesse traduzir por que os memes fazem tanto sucesso, eu traduziria na tensão entre essas imagens. Provavelmente, em 1990 ou 1980, um meme não faria sentido. Ele faz muito sentido porque ele é dinamizado pelo rizoma, né? Ou seja, por essa dinâmica de rede que não tem início, meio, nem fim. Né? É muito difícil você encontrar emissor e receptor nessa dinâmica do rizoma. Então, são milhões e milhões de pessoas produzindo memes. Dentro desse rizoma estão as mídias tradicionais, estão as mídias alternativas, estão professores, alunos, estudantes. E essa é uma transformação muito interessante para a gente pensar a comunicação. E aí eu acho que a gente precisa também trazer algumas referências teóricas, né? E eu acho que o desenvolvimento tecnológico acompanha as operações da economia a fim de atender demandas comunicativas. É o professor Marco Dantas, que sempre apresenta essa perspectiva da economia política, da comunicação. Então, as redes sociais, elas acompanham uma demanda da economia, uma demanda por operações mais dinâmicas, operações em tempo real, operações simultâneas. E eu costumo dizer que esse universo da internet que a gente conhece, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, o site da Folha de São Paulo, o UOL, o meu e-mail, o Gmail, o Google, todo esse universo que a gente conhece representa aproximadamente 1,5% da internet. Né? Se vocês quiserem anotar essa informação, acho importante, né? Aproximadamente 1,5% da internet é aquilo que a gente conhece, né? Que a gente compartilha, que a gente assiste diariamente. O restante, pessoal, está dedicado às operações da economia, mercados financeiros, dinâmicas globais. Então, essa dinâmica do mercado, essa dinâmica da economia se relaciona de forma híbrida com os memes na internet. Não achem que os memes eles estão a todo vapor por obra do acaso. Pelo contrário, estão dentro dessa dinâmica absolutamente acelerada, né, para usar um termo aí do nosso grupo, o MECOM, de funcionamento da economia política. Deixo para vocês também algumas sugestões de leitura para pensar um pouco, de forma crítica, as redes sociais, né? Primeiro, esse livro, Os Engenheiros do Caos, que eu tenho aqui, eu acho muito bom, do Empoli, que discute muito bem como que funcionam as redes sociais nesse universo obscuro, né?
que inclusive os memes fazem parte. E também o Morozov. Eu não sei se o professor Adilson está assistindo, mas eu não sei muito bem a pronúncia do sobrenome dele. Talvez o professor Adilson pudesse ajudar. Que tem esse livro chamado Big Tech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política, que também ajuda a gente a pensar um pouco de forma crítica e de forma teórica os memes. Bom, já caminhando, né, para o final da minha apresentação, eu queria falar rapidamente de um assunto que tanto o Rogério quanto o Michel já apresentaram, que é essa dinâmica dos algoritmos, que tem tudo a ver com o funcionamento dos memes. Os memes, eles atendem demandas personalizadas. Ninguém faz um meme para durar um mês, para durar 2 meses. Os memes geralmente têm uma ligação com o hoje, com agora, com o imediato. E por isso eles são muito ligados aos prazeres imediatos, aquilo que você quer ver naquele momento. E tem um exemplo muito bom, e por isso que tem essa imagem do chocolate Kit Kat, que tem a ver com as eleições nos Estados Unidos em 2016, com Donald Trump. Os algoritmos, eles são capazes de mapear de forma muito precisa aquilo que a gente quer receber em termos de informação. Então, são mecanismos de inteligência artificial, que trabalham com uma capacidade de processamento que é muito distante da dimensão humana, né? É uma coisa, assim, distópica, eu diria. Eles são capazes de enxergar o nosso comportamento nas redes, e para isso eles contam com o nosso celular, captando dados do nosso GPS, dados sobre o que eu gosto de comer, para onde eu quero viajar. E em 2016... alguns engenheiros, né, de tecnologias conseguiram fazer um cruzamento, né, engenheiros da Cambridge Analytica conseguiram fazer um mapeamento que pessoas que gostam de Kit Kat tinham uma tendência maior a votar em Donald Trump. E com essa informação em mãos, a campanha do Donald Trump, né, começou a disparar mensagens massivas, né, para pessoas que gostavam de comer o chocolate Kit Kat. E o índice entre as pessoas que comem Kit Kat, que votaram no Donald Trump, ultrapassou 70%. Bom, por que eu estou falando isso, pessoal? Para exemplificar como os algoritmos, que também fazem essa mediação de que tipo de meme chega para mim, tem um papel fundamental na formação, na percepção da realidade. Claro, esse é um exemplo que eu considero até grotesco, mas que eu acho muito bom para a gente pensar criticamente esses processos. Outra forma que os algoritmos funcionam, né, nesse universo dos memes, é nessas brincadeiras que a gente faz de forma inocente, né, produzindo memes no nosso Facebook, TikTok, Instagram. Então você recebe assim, use esse aplicativo e veja como será a sua aparência daqui a 50 anos. E alguns artistas e algumas celebridades, como o Messi e a Xuxa, por exemplo, entram na brincadeira, fazem lá, possivelmente alguém já fez essas brincadeiras, né, de colocar sua fotinho ali no Facebook, e o Facebook gera, né, uma exibição de você daqui a 50 anos. Pois bem, pessoal, nesses elementos os algoritmos estão captando os nossos dados, identificam a configuração do nosso rosto. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Cruzam com outras informações de lugares que a gente já esteve. É verdadeiramente aquilo que o professor Sérgio Amadeu trata como o capitalismo de vigilância. Né? Fica aí uma outra referência do professor Sérgio Amadeu. E outro conceito polêmico, né? Capitalismo de vigilância. E às vezes os algoritmos, as brincadeiras dos memes, também possibilitam que a gente, de uma forma inocente, a gente acaba entrando nessas questões. O que tudo isso que eu estou falando tem a ver com a escola? E eu acho que é o mais importante aqui para o nosso grupo que está acompanhando esse trabalho. No meu modo de ver, a gente pode separar em 2 partes a discussão sobre os memes na escola. Primeiro, pensar o meme como um recurso pedagógico. O que isso significa? Eu acho que o meme tem uma potencialidade enorme, né, de se tornar uma ferramenta educomunicativa para trabalhar com os estudantes, né? E eu, particularmente, nos últimos 2 anos, né, como resultado da minha dissertação de mestrado, recebi diversas oportunidades e convites para trabalhar o meme com os estudantes. E super funciona. Por um motivo muito simples, né? Os alunos gostam da linguagem, é uma linguagem que faz parte do cotidiano deles, né?
Então, é uma ferramenta que eu considero muito, muito importante para gerar engajamento com os estudantes. Por outro lado, também tem a oportunidade de criar espaços, né, para que os estudantes possam exercitar a criatividade e os mecanismos de expressão. E também, pensando na sala de aula, na dinâmica da sala de aula, eu acho fundamental para mobilizar o currículo. Eu já fiz meme com professores de física, professores de biologia, né? Inclusive com o pessoal da licenciatura em educomunicação. A gente já fez diversos trabalhos juntos, usando a linguagem do meme, para tornar a aula um pouco mais dinâmica. Mas é, sim, uma forma de gerar o interesse dos estudantes. Então, eu acho que o meme tem esse potencial de recurso pedagógico, mas no meu modo de ver, e aí é o segundo ponto, eu acho que o meme é uma grande oportunidade para conhecer o universo cultural dos estudantes, e é isso que eu discuto muito dentro do meu trabalho de mestrado. Os memes oferecem uma oportunidade única, né? Assim como a música, e o Rogério falou isso de uma forma brilhante, assim, né? Tanto na tese de doutorado dele, como, enfim, nas apresentações que ele faz. São oportunidades, né? Você trabalhar com podcast, com meme, com a música, com Spotify, e você conhecer as sociabilidades que esses jovens estão desenvolvendo. E conhecendo as preferências e as linguagens, isso permite que os educadores possam trazer elementos concretos da vida desses estudantes para a sala de aula. Então, quando a gente faz pesquisa sobre memes, quando a gente mergulha nesse universo, de novo, a gente não está interessado só na piada, na zoeira. Pelo contrário, é tentar viajar pelos afetos, pela atribuição de sentidos, pelo universo da linguagem dos estudantes, porque, sem dúvida, essa é uma oportunidade ímpar de fazer uma educação vinculada com esses estudantes. Então, eu tenho alguns exemplos práticos sobre isso que eu estou dizendo, né? Então, esse é um meme compartilhado por uma aluna que participou da minha pesquisa, que dá um exemplo de como os memes permitem a gente conhecer esses estudantes, né? Então, esse meme foi acompanhado do seguinte depoimento. Esse meme é muito a minha vida. Minha mãe me olha e já me manda trabalhar, né? A Yasmin fez esse depoimento. Esse meme que eu já apresentei para vocês também foi compartilhado pelo Gilberto, né? Que disse simplesmente assim durante a minha pesquisa. Bom, e por fim, né? Eu acho que, a despeito das definições teóricas, da definição do gênero meme, do subgênero meme, dos seus formatos e aplicações, eu acho que a gente precisa sempre problematizar. E atualmente eu estou desenvolvendo minha pesquisa de doutorado, que tem a ver com os algoritmos, e esse novo sensorium provocado pelas redes sociais, né, que está em trânsito na escola, e eu consigo observar que a gente está diante de um momento de cólera, né? A gente vive, estamos no tempo do cólera. E é por isso que eu sempre chamo atenção ao trabalhar com memes, do linchamento, da violência digital, que a gente precisa estar sempre atento na hora de trabalhar com os memes. Obrigado, gente. E é isso, Heller. Muitas informações importantes, não é mesmo? Muitas mesmo. Foi incrível saber como os jovens são influenciados digitalmente e estão imersos culturalmente no ambiente virtual. Com certeza. Saber como eles leem, assistem, ouvem e acompanham as redes é muito significativo para nós professores. Com esse conhecimento, podemos nortear os nossos olhares, orientar melhor os alunos e ajudá-los a sair de suas bolhas para que desvendem outros universos. Sueller, também ficou evidente o papel do professor como curador em meio à avalanche de informações disseminadas pelos inúmeros dispositivos. Cada vez mais, temos de ensinar os nossos alunos a pesquisar, procurar fontes, investigar, checar os dados. Para isso, os jovens devem fazer da pergunta um hábito. Sem dúvida. Conforme disseram os professores, para que tenhamos um jovem crítico, reflexivo em relação às redes, é preciso investir em projetos pedagógicos baseados nos valores e na ética. Só assim iremos ter uma sociedade que constranja o uso da mentira como estratégia econômica e até mesmo política. E claro, um dos caminhos é a educação, e uma das estratégias para promover esta criticidade entre os educandos é trazer questões concretas da sua vida ao ambiente escolar. E nós, professores, precisamos conhecer essas questões concretas. Concorda, Sueller? Sim, com certeza. E podemos iniciar pelo entendimento das várias linguagens nos ambientes virtuais. É um bom começo. Por isso, cabe a nós, como educadores e pesquisadores,
entendermos as relações operacionalizadas pelos algoritmos, desmistificar os novos desafios da sociedade contemporânea e compreender as novas contextualizações. É isso mesmo. Espero que tenha gostado e nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá! Este podcast é produzido pela Rádio Edu Brasil em parceria com o Grupo de Pesquisa Polifonia, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, e com o Grupo de Pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.